Quebra isso comigo agora. As pessoas são a solução, sim. As pessoas não são só o problema. Se a gente parar de acreditar que existe sim uma saída, que existe sim uma solução, que existe sim uma maneira de resolver as coisas, de solucionar, a gente simplesmente está se rendendo e simplesmente está se autodestruindo e abrindo espaço para colocar tudo aquilo que a gente um dia pensou que iria dar certo por água abaixo. Então fica aqui comigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite para quem passar por aqui, agora ao vivo ou também depois. Essa live vai ficar gravada também lá no nosso canal no YouTube, que é Monique Demarque. Bom dia, Ivete, bom dia, bom dia. Ivete fala lá da Argentina, né, Ivete? Ela tomando um chimas também, será que tá na água? Vamos ver. E eu me chamo Monique Demarque, para quem daqui a pouco está passando por aqui, é novo, e eu trabalho com essa parte de gestão de conflitos, te ajudar a atravessar os conflitos na tua vida pessoal e também no teu trabalho. Suco de laranja a Ivete tá tomando, olha aí, ó, suco de laranja, errei longe! E o que é a gestão de conflitos, né, pessoal? Quando a gente tá com alguma coisa incomodando, a gente se trava. Então, às vezes, a gente acha que dentro do trabalho, as coisas que acontecem dentro do nosso trabalho não tem influência de quem nós somos lá na nossa vida pessoal, na nossa casa, né, nos nossos relacionamentos íntimos, e tá tudo interligado. Então, eu costumo dizer que o CPF anda junto com o CNPJ. Então, por isso que eu entrego uma gama ali de soluções para auxiliar a atravessar esses conflitos. E claro que eu não trabalho sozinha. Então, por exemplo, a Ivete, que apareceu aqui, ela é uma das minhas parceiras que ajuda aí a entregar soluções e a harmonizar e fazer com que a gente consiga, assim, melhorar esse trabalho todo, que é o servir, que é trabalhar, mas também a gente, né? Quem somos durante esse trabalho. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, não sei se é assim contigo aí também, mas geralmente, né, a gente passa a nossa maior parte do tempo trabalhando. E se a gente não se sente bem, se a gente não consegue ser quem nós somos dentro do trabalho, é como se a gente passasse praticamente uma vida inteira mal, né? Uma vida inteira desconectado de quem nós somos, desconectado do nosso maior potencial, da nossa potência máxima, né, do nosso melhor ali dentro da nossa própria vida. Então, por isso que é importante, sim, esses encontros que a gente faz aqui nas segundas pela manhã, e que, claro, como fica gravado, é vitalício aí, tu pode acessar ele no momento que tu quiser, na hora que tu quiser. Mas é importante esses encontros que a gente faz justamente pra gente se lembrar disso, sabe? Se lembrar que a gente pode sim melhorar, que tem como melhorar, se perguntar como pode melhorar, e cada situação que a gente for encontrando no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, que a gente consiga encontrar as pessoas para solucionar. E é isso que eu abri falando e que é o que eu vou deixar aqui para vocês hoje também, de uma maneira bem objetiva, essa nossa conversa, de que as pessoas, elas são a solução, sim. A gente sabe que tá bem desafiador lidar com as pessoas, com a gente, hoje em dia, né? A gente tá precisando buscar outros recursos, outros tipos de ferramentas, o jeito de falar já não é o mesmo, o jeito de se comportar já precisa ser modificado, o jeito de interagir, de liderar, de trabalhar em equipe tá mudando, é diferente. A gente tá percebendo isso dentro das empresas, dentro dos trabalhos, dentro das parcerias. A gente tá percebendo isso dentro da nossa família, dentro dos relacionamentos, dentro das amizades. A gente vem percebendo isso no mundo social, que a maneira de se relacionar tá mudando, a maneira da gente se comunicar tá mudando, sim, é um fato. A gente já lidando assim com bastante gestores, principalmente dentro de empresas e tudo mais, as pessoas, elas nos trazem isso, que tá difícil, né? Tá difícil de lidar com as pessoas, tá difícil de lidar com fulano, tá difícil de lidar com o outro, enfim. E na verdade, quando isso acontece, uma das soluções práticas que eu já posso te deixar aqui como realmente uma solução para te anotar ali e atravessar, foca nas pessoas
que te entregam essa parte mais de solucionar do que aquela pessoa que mais reclama. Então, se tu tem uma pessoa que reclama demais na tua equipe, tu tem duas que focam mais na solução, escuta mais, direciona mais para aquela pessoa que está focando na solução. Não é deixar de lado a pessoa que reclama, não. Mas é, olha, no sentido, tenha esse olhar de que, olha só, existem pessoas que focam na solução. Porque o que eu mais percebo são as pessoas focando só na pessoa que reclama e contaminando como se todo o setor, como se toda a empresa, toda a sociedade, o todo fosse assim porque aquela pessoa está reclamando, e na verdade não é. A gente tem muita gente boa, a gente tem muita gente otimista, a gente tem muita gente positiva, a gente tem muita gente que está se melhorando, que está aflorando o lado bom, sabe? A gente tem um lado bom, todo mundo tem um lado bom dentro de si, mas tem pessoas que escolhem aflorar ele, tem pessoas que escolhem ficar reclamando, ficar se amarrando, se mergulhando aí numa lamentação. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de lidar com a própria vida, com as suas dores, com os seus desafios. Nem todo mundo consegue ainda lidar com isso de uma maneira mais que seja de progresso. Algumas pessoas ainda se mantêm ali estagnadas e até regredindo. Então, o nosso compromisso aqui nesses nossos encontros, nessas nossas conversas, é elucidar isso, entender isso, perceber que isso tu coloca dentro de todas as tua vida. Se tu é um professor, por exemplo, dentro da sala de aula tem 20 alunos, mas tem 15 que incomoda e 5 que são aqueles alunos que estão ali realmente dedicados, entregando, foca nesses 5. Foca, eu digo, o teu olhar, a tua visão. Tu não vai deixar de dar assistência para os outros 15, não. Mas tu vai conseguir focar nesses outros 5 para ti não te desanimar, entendeu? Para ti não dizer, a turma toda é ruim, aquela turma toda não faz, né, eu me incomodo, aquela coisa toda. Não, foca nos que estão ali engajados, querendo fazer acontecer, que aqueles lá, eles crescem mais rápido e maior no sentido de auxiliar, inclusive, os outros 15 que estão ali ainda meio que perturbando daqui a pouco, a caminhar para o outro lado, entende o que eu quero dizer? Se a gente ficar só focando na parte ruim, é obviamente que a parte ruim só vai crescer. Se a gente só ficar dizendo que tá difícil, é óbvio que as coisas vão ficar difíceis. Vai acontecer cada vez mais coisas na tua vida que vão te mostrar que a vida é difícil, porque é o que tu diz. A vida é difícil, o trabalho tá difícil, o relacionamento tá difícil, a relação com o meu chefe tá difícil, a relação com o meu colega é difícil, esse trabalho é difícil, tudo é difícil. Então a vida tá te escutando, tá? Enquanto tu tá falando isso, ela tá aqui de ouvidinho te escutando e dizendo assim, tu acha é difícil? Beleza, então vou te mandar mais coisa difícil, porque é isso que tu acredita, é isso que tu acha que é. Então, esse é o jogo da vida. Se a gente pudesse resumir a vida num jogo, né? Esse é o jogo. Tu diz que ela é difícil, ela vai se tornar difícil. Então, se a gente continuar a resistir no que está acontecendo hoje em dia, na mudança toda que a gente está passando e está vendo novas gerações, novos tipos de pessoas, novas maneiras de se comportar, novas maneiras de lidar com os problemas, de lidar com os conflitos, de focar nas soluções. Se a gente se manter resistindo a isso e querendo sempre fazer do mesmo jeito, porque é aquele jeito só apenas que funciona, a gente está se desconectando dessa possibilidade de realmente fazer essa mudança, essa transformação, esse passo para frente, essa progredir mesmo, sabe, gente? Progredir mesmo. E parar de dizer, essa geração aí é ruim, essa geração nova é isso, essa geração é aquilo, ou os mais novos, né? Essa geração passada não presta, essa geração passada é isso, é aquilo. Parar de focar na parte ruim e olhar para as pessoas como uma solução, sabe? Como se a gente fosse tudo uns ambulante, uma solução ambulante, sabe? A minha solução que eu entrego aqui é essa parte de gestão de conflitos. Vocês podem contar comigo para isso, entende? Eu sou uma pessoa que soluciona, uma pessoa resolutiva, uma pessoa que está aqui para te solucionar algo que tu está precisando na tua vida, certo? E tu?
O que tu soluciona na vida das pessoas? Tu vende alguma coisa, tu ensina alguma coisa, tu cria alguma coisa, é comida, é produto natural, é uma empresa, é um negócio, em qual área, em qual ramo, é transporte, é o quê? Sabe? Eu vi que passou gente aqui da parte da odontologia, é clínica, é estética, é saúde, é bem-estar, é o quê? Qual é a solução que tu entrega para as pessoas? Tu é uma pessoa solucionadora também. Tu é uma solução ambulante, digamos assim, né? Tu é uma pessoa que se a gente focar em ti, se a gente olhar para ti, na tua parte de solução, tu vai ajudar muito mais pessoas a resolver os problemas delas, a resolver os conflitos que elas estão passando. Entende qual que é a dinâmica aqui? Então, hoje a gente começou aqui o nosso encontro falando justamente sobre isso, de quebrar essa fala que eu vejo que ela vem ainda muito na boca de muita gente, de muitos empresários, de muitos colegas de trabalho, de líderes, dentro do campo de trabalho e também fora, mas principalmente essa parte da gestão, de dizer que as pessoas são os problemas, de dizer que, por exemplo, o funcionário incomoda, ou né, de dizer que um colega novo é problema, um colega diferente é problema, mais uma pessoa na equipe, que problema, né, que às vezes os próprios funcionários ali falam entre si. Então, parar de olhar para as pessoas como se elas fossem um problema e buscar entender qual é a solução que aquelas pessoas entregam para a gente. Não é ser oportunista, entende? É tu conseguir olhar por esse outro ângulo, por essa outra visão. E aí a gente minimiza aquela outra parte que não é tão legal das pessoas, porque eu também tenho uma parte minha que não é tão legal. Entende? Todo mundo tem uma parte que não é tão legal. Só que o que a gente faz com essa parte que não é tão legal? A gente põe para trabalhar. A gente põe para se melhorar. A gente reconhece ela, entende qual é essa parte e todos os dias a gente olha para ela quando ela aparece e a gente entende, querido ou querida, né, com o teu problema aí que tu tem com essa tua parte que não é legal, tu conversa com ela. Como é que a gente faz para que tu não passe por cima de tudo que eu já construí? Quantas pessoas que a gente vê que tu diz assim, mas no fundo essa pessoa parece ser uma pessoa tão boa, só que a gente não pode mais ser uma pessoa tão boa lá no fundo. A gente tem que subir, sabe? Emergir. Aqui na borda a gente tem que ser uma pessoa boa. Não dá para esperar para ser uma pessoa boa só lá no fundo, entendeu? A gente precisa entender o que não nos deixa ser uma pessoa tão boa, às vezes, e a gente trabalha naquilo para que a gente possa ser uma pessoa boa aqui, transbordar isso, né? Na bordinha, aqui no raso também, não só lá no fundo ela é uma pessoa boa, não dá. A gente está necessitando, né? É uma necessidade, inclusive, dessa nova geração de trazer isso à tona, sabe? De ser essa solução já aqui no raso e não só lá no fundo. Daí sim, lá no fundo a pessoa é uma boa pessoa, mas no entorno ela é destrutiva. Então, por que eu falo disso, gente? Tem um caso bem pertinente, né? Tem um exemplo bem básico, tá? Por exemplo, esses dias eu tive o contato, enfim, de revisar algumas coisas que eu gosto sempre de fazer anotações sobre cada local que eu faço trabalhos e tudo mais. E num trabalho muito antigo, enfim, que eu tinha feito, surgiu essa conotação da gente perceber que, às vezes, aquela pessoa que vende mais dentro do teu trabalho, que te dá mais lucro para a tua empresa, ou que, enfim, que trabalha mais, ela não é uma pessoa tão boa assim, a ponto de que se ela destoa da cultura da empresa, se ela não tem o mesmo foco, se ela não tem a mesma missão, se ela não está alinhada, se ela contamina o ambiente, se ela pesa o ambiente, se ela faz intriga, faz fofoquinha, sabe, se ela mais incomoda, ela mais pesa, ela mais cria um clima pesado, uma coisa que deixa todo mundo enlouquecido, mas ela é a que mais vende. Mesmo assim, ela precisa ser convidada a estar disponível no mercado de trabalho. Entende o que eu quero dizer? Porque ela está destoando completamente toda a equipe, ela está
contaminando toda a equipe. Tudo bem que o lucro de vendas dela vem, por exemplo, ela é a pessoa que mais traz lucro nas vendas, tudo bem, mas ela está contaminando e ela está até sugando, de certa maneira, às vezes a energia de todo mundo que está ali na equipe, porque ela cria um tumulto ali no meio de todo mundo, e aí ali o gestor tem que tomar uma decisão. O que é mais importante para ele ali na hora? Naquele momento e a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Manter uma pessoa que traz mais lucro ali para a empresa no momento, que performa mais, mas que tu vê que ela está contaminando toda a equipe, bem no fim, daqui a pouco tu corre o risco de perder toda a equipe e vai ficar só ela na empresa. Ou tu vai simplesmente olhar para aquilo e ver o que da tua empresa tu valoriza mais. Não, eu valorizo a cultura de um bom relacionamento, do bem-estar, de uma harmonia maior, por mais que seja correria, por mais que a gente esteja sempre ali alinhado e precisando fazer um monte de coisa, apagando fogo às vezes e tudo mais, por mais que seja tudo isso e que às vezes cria um clima de tensão, mas que é leve ao mesmo tempo. Não tem uma pessoa sempre criando tumulto. O que tu valoriza mais? Qual que é a cultura da tua empresa? Se tua empresa não tem essa cultura, tá tudo bem manter aquela pessoa que tá ali tumultuando, porque ela tá entrando mais dinheiro para a empresa. Então tá tudo certo, tá certo para tua empresa. Agora, se a tua empresa pensa em manter o todo e olhar mais pro macro da situação, aí talvez aquela única pessoa que tá te trazendo mais lucro é a pessoa que tá mais te podando uma equipe inteira e te travando um fluxo inteiro de um setor, de um departamento, de uma empresa. Ali no caso era de uma empresa mesmo, sabe? A empresa não era de tão grande porte, então acabava que contaminava realmente todos os setores, entendeu? Então é uma coisa que é de se pensar. Essa pessoa, por exemplo, que estava criando tumulto, ela tinha uma parte boa, entende? Ela tinha uma coisa, ela tinha traços, comportamentos e pensamentos, algumas coisas que eram boas sim. Só que as partes mais tóxicas dela, mais fedidas, vamos chamar assim, ela deixava contaminar, ela se deixava ser daquele jeito tóxico a maior parte do tempo da vida dela, entende? E a menor parte do tempo ela se mostrava naquele lado mais bom, sabe? Naquele lado mais tranquilo. Então, o que isso quer dizer? Ela meio que auto se destruiu justamente por não olhar para isso e não perceber que ela tinha essa oportunidade de melhorar essa outra parte e baixar o nível baixar a lama. Vamos pensar numa água lamacenta ali. Ela decantar ali para olhar para esses problemas que ela tinha, se resolver ali para ela conseguir descer com aquilo e manter a água mais purificada aí para cima, tu entendeu? E aí as pessoas que chegam perto para beber, ou se ela respinga em alguém, ela não vai intoxicar, ela não vai criar alergia, ela não vai... Vocês entendem a analogia que eu faço aqui, gente? Porque é sobre isso. Então, focar na solução e entender que as pessoas todas entregam algo de bom para solucionar, para te ajudar, para avançar, é o caminho para a gente começar a tirar isso da cabeça e achar que as pessoas é que são o problema só. Elas também são a solução, sim. E conforme tu vai mudando isso e tu vai pensando assim, tu vai começar a perceber que vai te surgir pessoas assim ao redor. Então, se hoje a tua empresa, por exemplo, não está conseguindo colocar funcionários para dentro, não está conseguindo alinhar, talvez dá uma pensada, reveja como é que tu está enxergando as pessoas, como é que tu enxerga os teus funcionários, como é que tu enxerga as pessoas ao teu redor. Né? Se tu talvez está com alguma dificuldade de relacionamentos, de se relacionar com as pessoas, com o mundo, o que tu aprendeu sobre relacionar-se? Né? O que tem ali que está te contaminando de enxergar, de achar que todo mundo tem algum problema, ou que todo mundo é assim? No campo de relacionamento tem muitas mulheres, principalmente, que pensam assim, os homens não prestam. Os homens dizendo, as mulheres só são interesseiras. Generalizam uma coisa, tu entende? Que daqui a pouco é uma ferida, uma dor lá da lama deles, que aconteceu em algum momento, e que respingam em todo mundo como se todo mundo fosse assim, e não é. Existem pessoas que são diferentes, sim. Porém, se tu continuar repetindo essas mesmas frases
e afirmando que as pessoas são o problema, que as pessoas são difíceis, o que a vida tá te escutando, ela tá te dizendo, é isso mesmo que tu gosta, então as pessoas são difíceis, as pessoas são um problema, beleza, então eu vou te mandar as pessoas que são difíceis e as pessoas que são um problema pra ti, porque é o que tu pede, é o que tu fala, é o que tu fala contigo mesmo aí, às vezes quando acontece algum conflito, pode ser que tu não desabafe com ninguém, mas tu fala contigo mesmo, né? Tá louco, mas as pessoas são um problema, mas hoje em dia as pessoas só dão problema. A vida tá te escutando, talvez ninguém tá te escutando, mas a vida ali, ela tá passando e ela tá te escutando aí, tá te entregando aquilo realmente que tu vem pensando, que tu vem falando. Isso acontece com todo mundo, isso acontece comigo. E eu falo daqui, os meus conteúdos, o meu trabalho, eu só falo de coisas que eu já passei, sabe? De coisas que eu venho passando, de coisas que eu já percebi, coisas que, além de estudo e tudo mais, nessa parte técnica e científica que é importante a gente acompanhar junto, não só com o sentir e com a experiência da vida, mas a experiência da vida nos ensina muito, sabe? Então, eu faço essa avaliação na minha vida, por exemplo, todos os dias. Me surgiu essa dor, por exemplo, de onde ela vem? Por que essa dor agora? O que ela está querendo me mostrar? Né? Me aconteceu tal situação, tal pessoa apareceu na minha vida, aconteceu tal coisa, por quê? O que eu estava pensando que puxou aquilo lá? Quais são os pensamentos? O que eu estava falando que fez com que aquilo acontecesse de novo, entendeu? Isso te traz para um senso mais de autorresponsabilidade e também faz a tua água ficar mais limpa ali, mais purificada. Vamos ler o que a Ivete colocou aqui. Importantíssimo isso, Monique, foco na solução. Focar na solução, gente, é bem isso. Então, aí aqui a gente vai chegando no final e tem uma analogia bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Porque às vezes eu tô escrevendo e vem umas coisas assim que eu acho bem bacana de falar. Por exemplo, tu encontrou pessoas ali no teu meio que tu não pode também só pensar assim, a pessoa tem um lado bom, mas a pessoa, ela não olha muito para esse lado bom dela e ela insiste em ficar nesse lado que não é tão favorável dela, que contamina, tu também não tem a obrigação completa de se manter no lado dessa pessoa, de se manter ali sempre presente, de se manter sempre no meio e levando paulada, entende? Tu tem a oportunidade tu é livre para escolher também ser bem tratado, ser respeitado, sabe? Não aguentar desaforo. Tu é livre também para fazer isso de uma forma pacífica, obviamente, sem confusão, assim, de conflito, principalmente físico, pelo amor de Deus. Mas tem maneiras de tu se libertar disso, entende? E aí tu chega num entendimento de que tu fez o que tu podia, tu entregou o que tu podia, tu se mostrou, tu esteve perto. Talvez começou a aumentar o distanciamento ali, porque tu percebe que não dá para ficar muito perto daquela pessoa, porque ela tá passando por um período ao qual ela tá mais na parte de se contaminar e contaminar os outros do que ser uma pessoa que traz mais solução e mais leveza. E aí tu lembra de que, imagina uma mãe parindo uma criança. Imagina essa cena, mas parindo. Depois eu falo da cesariana. Isso me veio muito. Uma mãe parindo. Até me veio porque fiz uma relação de uma amiga minha que tava recém, enfim, tido o bebê. E ela foi me relatando algumas coisas, enfim. E eu acho incrível acompanhar isso, sabe? Como que a pessoa relata o que ela tá passando, o que ela tá sentindo. Eu adoro. Adoro relatórios. E ela foi me descrevendo várias situações e isso me trouxe muito para isso. Então, por exemplo, ela estava tendo um apoio geral ao redor. Ela estava tendo apoio do marido, ela estava tendo apoio dos médicos, do pessoal ali da equipe do hospital, acompanhamento. Ela estava tendo todas as explicações de como que funcionava o corpo ali na hora, de quando que era a hora de fazer a força. Ela estava tendo tudo. Ela tinha toda a parte técnica e toda a parte afetiva. Ela realmente trouxe aquela criança para o mundo de uma maneira assim, com um suporte gigantesco, que eu admiro, eu acho maravilhoso compartilhar, até para vocês saberem que isso existe, tá? Porque às vezes a gente diz assim, não,
acho que ainda esse tipo de coisa não existe mais. Existe sim uma estrutura, existem casais estruturados, existem pessoas que buscam conhecimento, que na hora de parir não é aquele fim do mundo, que dizem que isso, que aquilo. Sim, ela relata que a dor é muito gigantesca, eu não posso dizer porque eu nunca passei, mas isso são relatos. A dor é muito gigantesca, mas o suporte todo que ela teve, o entendimento todo que ela teve, fez com que aquilo fosse um momento, de certa maneira, mais tranquilo. Aí, qual que é a analogia aqui com o que a gente está falando? Por mais que ela teve todo esse suporte, as pessoas do lado, os médicos, todo o estudo e tudo mais, quem teve que fazer a força e botar aquela criança para fora era ela. Podia ter quem quisesse no lado dela. Era ela quem precisava expelir aquela criança no parto. Entende? E pôr aquilo para fora, fazer a força. A pessoa dizia, faz força agora. Era ela quem tinha que fazer a força, entende? O que isso quer dizer? Numa cesariana, é a mãe que tem que estar ali disposta a receber aí todas as injeções aí, né? As anestesias e ser cortar a tua pele em camadas e camadas e camadas e camadas e camadas para que aquela criança saia. É a mãe que tem que pôr. Não adianta, a criança tá na barriga, ela vai ter que sair. Então tu pode ter o suporte todo que for, o acompanhamento todo que for, mas quem precisa fazer o movimento de ir até o hospital e fazer o movimento de ou deixar que tire ou tirar é a mãe. O que isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui, gente? As pessoas, elas têm esse lado positivo, elas têm esse lado bom, mas quem precisa pôr para fora esse lado bom é a própria pessoa. Então, o recado final é: foca na solução das pessoas, sim, foca em pensar, em construir frases na tua cabeça que as pessoas são boas, que as pessoas solucionam, que as pessoas são, sim, a solução, que tu pode contar com as pessoas, que existe solução nas pessoas, que existe solução com as pessoas, como pode melhorar isso dentro da tua empresa, da tua equipe. Foca nisso, mas também perceba o limite do respeito, de entender aonde é tu que está fazendo a força, que na verdade quem deveria estar fazendo a força é a pessoa. E aí tu começa a construir, sim, uma realidade e entender que eu não estou plantando aqui uma utopia completa, entendeu? Que tu tem que abraçar uma pessoa que te faz mal e ficar presa a ela a vida inteira porque ela tem um fiozinho lá dentro dela que é bom. Não é isso. Mas é simplesmente tu saber se respeitar, se posicionar, enxergar o melhor nas pessoas, que enxergando o melhor nas pessoas, isso também vai aumentando. E naquelas que estão ali, tendo todo o suporte, tendo a orientação de fazer força e que não estão fazendo, vocês são livres sim para conduzir a vida de vocês de uma maneira diferente e daqui a pouco deixar essa pessoa se afastar, se distanciar, sabe? E harmonizar isso dentro de ti. Então, quer estar mais bem relacionado com as pessoas, nas amizades, no social, quer ter funcionários melhores, mais comprometidos, focados ali junto contigo, fazendo acontecer, sabe, que realmente tu possa contar, começa contigo, a olhar pela maneira como tu olha, a maneira a qual tu olha para as pessoas, o que tu acredita sobre as pessoas. Se tu continua acreditando que as pessoas são difíceis, vai aparecer pessoas difíceis para ti, entendeu? Agora, se tu acredita que as pessoas têm uma parte boa e que tem solução, mais dessas pessoas que estão melhores e se melhorando vão aparecer para ti. Essa é a conexão, essa que é a verdadeira ligação que a gente tem com a vida, entende? É o que tu vai pensando e falando e mostrando para ela, ela vai te entregando de volta. Então, faz um 360 aí no teu trabalho, no teu setor, na tua empresa, enfim, nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal, e perceba quais são os tipos de pessoas que estão te rodeando e por que daqui a pouco se tem alguma pessoa que contamina, o que tu precisa alterar em ti para fazer com que aquilo não te afete mais. E foca na solução. Se a outra pessoa não está no processo dela e ela não está focando nisso, não tem problema, foca na tua solução. Na tua solução, em ti. No que em ti tu tem que buscar, melhorar e solucionar,
o que de ti é bom, o que de ti é melhor e põe essa parte para fora. Se elogia, se apoia, se incentiva, sabe? Reprograma aí a tua cabeça para que se o resto aí ao redor não tá funcionando e tu vê que não tem mais o que fazer, porque tu tá se machucando demais, se autodestruindo, se afogando, né, se perdendo de ti mesmo, foca na tua solução, então, e entenda que tu é uma solução também, que a solução existe dentro de ti também, que tu é uma pessoa que soluciona, que tu é uma pessoa que tem essa parte boa e como é que tu pode fazer isso ser melhor e mais vivo, né? Mais na borda ali, transbordando do que aquelas outras coisas que talvez tu ainda tá corrigindo em ti que não é tão bacana. Então foca na solução. Como que eu faço isso, Monique? Quer saber mais como é que tu consegue fazer essa travessia toda? Tem vários caminhos. E a gente, inclusive, tem um projeto junto aí com a Ivete, que é o Mostrando o Caminho, que é uma das coisas bem nesse sentido mesmo. A gente vai dentro com todas as ferramentas que a gente tem e todo o nosso caminho já caminhado aí, a nossa trajetória, a gente vai mostrando o caminho para vocês de como que é a melhor forma de sair. Então, dessas situações, tem a parte mais de tu cuidar de ti mesmo, da tua parte mais pessoal, e que envolve muito isso do mostrando o caminho, e tem também essa parte mais do teu trabalho, que daí envolve essa minha parte, que é a gestão dos conflitos. Então, aí tu pode me chamar, a gente troca uma ideia, eu entendo a tua situação, vejo o que está acontecendo dentro do teu trabalho, do teu negócio, contigo, enfim. E aí a gente monta esse plano estratégico realmente para atravessar. E é assim que funciona. Para conseguir atravessar um conflito, tu precisa enxergar ele, entender, dar nome a ele, posicionar ele ali em curto, médio e longo prazo. E aí a gente consegue começar a aplicar soluções estratégicas aí para atravessar. Então tem solução, sim. O que tu tá passando hoje tem solução. Tem uma pessoa que ela tá só esperando o teu contato para te ajudar a solucionar, porque é o que ela faz de melhor. Então pensa no que é, vê o que é. Se tu não tem muita clareza, me chama, a gente pode conversar. Quando são coisas que eu não consigo solucionar porque não está dentro do meu leque de soluções, eu tenho parcerias que podem estar te auxiliando, entende? Eu vou te fazendo indicações. Um dos meus propósitos, da minha missão de vida é te ajudar a solucionar, é sair aí desse conflito, dessa bagunça, dessa inquietação, dessa tormenta e acalmar e encontrar realmente uma saída. Então, às vezes, pode ser que tu tá passando por aqui e o que eu tô falando não tem nada a ver com o que tu tá precisando, assim, não é dentro do trabalho, não é nada nesse sentido. Monique, é de outra coisa. Me chama, entende? Me chama porque eu tenho vários parceiros de vários campos aí, de vários ramos que eu posso estar te indicando para te auxiliar. E lembra que sempre tem como melhorar, sempre, e o legal é a gente se perguntar como pode melhorar. Reprograma o teu mental. Se tu quer saber como é que tu pode reprogramar teu mental, me chama também, que eu tenho várias ferramentas aí que eu posso compartilhar contigo e a gente pode se auxiliar aí nessa caminhada. A Ivete colocou, muito feliz essa parceria para levar o conhecimento para o mundo. É isso mesmo, sem fronteiras. A gente faz movimentos presenciais, sim, mas também online. Então, esse que é o bacana, a gente pode estar te auxiliando em qualquer lugar aí do mundo, idiomas e tudo também, né, Ivete? A gente vai ajudando, se ajudando aí. Então, um beijo no coração, eu agradeço imensamente, Ivete, principalmente por estar aqui ao vivo comigo, me acompanhando sempre, te agradeço imensamente. Isso é um case de sucesso, né? A nossa parceria é um case de sucesso, porque é a maneira como, no meu caso, vou abrir um parênteses aqui, fiz uma limpeza, eu depurei essa minha água há um tempo atrás, e eu fui depurando essa minha água, pessoas saíram da minha vida, né, foram sendo norteadas para outros lugares e eu norteadas para outros lugares, enfim, formas de pensar, muita coisa foi mudando, muita coisa foi decantando da minha maneira de me comportar, e aí eu fui mudando as minhas frases, a maneira como eu enxergava as pessoas, e isso eu continuo fazendo, mas enfim. E a Ivete apareceu aí no caminho, né?
Então é uma pessoa do bem, uma pessoa de luz, é uma pessoa que eu criei ela na minha vida, entende? Ela já existia lá na vida dela, funcionando lá com as pessoas, enfim. Mas eu criei a realidade dela aparecer ali na minha vida de novo, porque eu me permiti depurar, eu me permiti decantar essas partes que não são tão legais minhas, para que eu abrisse espaço para pessoas assim como ela e que tantas outras que vocês acompanham aí no meu perfil, as parcerias, são pessoas nesse sentido, entende? Que eu vou trazendo, cada pouquinho eu tô trazendo alguém por aqui. Então é sobre isso. E hoje o meu compromisso é me manter depurando essas partes que não são tão legais minhas, porque eu quero nutrir, eu quero manter essas boas relações. E essas pessoas de lá também fazem a mesma coisa, se purificam, veem o que não é tão legal, vão fazendo esse movimento para que a gente consiga nutrir e manter uma parceria saudável, com liberdade, com prosperidade, sabe? Com respeito. Então isso é sobre focar na solução. É compreender que a gente tem umas coisas que não são tão legais, mas se a gente focar na solução e focar na parte boa, essas coisas crescem e elas frutificam muito mais rápido do que a parte que não é tão bacana. Combinado, Ivete? Eu que agradeço essa entrega linda semanalmente. Gratidão imensa. Um beijo no coração de vocês, para quem esteve aqui online, que foi passando. Ivete, um beijo no coração. Logo mais estamos aí com novidades, sempre com novidades, né? E tá lá no canal no YouTube também. Aproveita, para quem tá aqui no YouTube, talvez que vai assistir, aproveita e compartilha, deixa teu comentário, se inscreve aí no canal, para que a gente possa estar juntos aqui sempre entregando conteúdos assim. Combinado? Um beijo no coração de vocês, muita prosperidade. E o nosso lema aí, né, vai ter: vem prosperidade e expanda. Que assim seja. Um beijão, gente. Agradeço por você estar aqui.